Amém? Ainda abordando esse assunto do aborto, a gente sabe que muitas famílias, né, muitas mulheres, assim, pensam, o aborto porque quando há um problema de saúde, tudo bem, enfim, cada caso é um caso. Mas geralmente nós estamos falando do aborto em si, praticado com aquela intenção, não quero, vou tirar. Engravidei, não quero, vou tirar. Desse aborto que nós estamos falando. Então, é desse aborto que nós estamos falando. Você tem saúde, você engravidou, mas você não quer, e aí você quer tirar porque não quer, porque futuro, uma criança, você não tem condições agora, não estava preparada, etc, 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 etc. Essa é a minha visão de hoje. Esse é o meu conselho de hoje. Para esses jovens aí, essa jovem, por acaso, não quer essa criança? Não quer? Não vai ter condições de criar, de educar, de dar amor, etc, etc, etc. Pega essa criança e doa para um casal mais experiente. Tem muitos casais no mundo que querem ter um filho adotado. Não pode ter filho biologicamente, naturalmente, pega e adota. Pega essa criança, você jovem, você não quer aquela, não quero, tá, você não quer, tá, a gente vai respeitar. Então pega essa criança e doe. É melhor você doar essa criança do que você tirar, tá bom? É muito melhor. Por quê? Porque aquela criança que vai ser doada, vai vir uma família que vai adotar aquela criança e eu tenho certeza que ela vai dar muito amor, vai dar muita riqueza, vai dar, enfim, uma educação. O mais importante é o amor, né? O amor, a felicidade que aquela criança vai trazer para aquela família. Porque, veja, geralmente aquela família já tem tudo, já tem uma casa, já tem emprego, mas não tem filhos. E o filho é um conjunto, né? É um conjunto e quando falta alguma coisa, etc, etc. Então, pega essa criança, não existe essas barrigas de aluguéis. Hoje o pessoal faz tudo, existe muita coisa, muitas maneiras. Pega essa criança e doa. Mas não mate, não tire. Porque aí você vai se arrepender pro resto da vida. Amém? Vai se arrepender. Não tenho condições, ainda não terminei meu 2º grau, minha faculdade, não estou trabalhando, estou desempregada, e aí eu engravidei, enfim. Pega essa criança e dá. Doa para uma família evangélica. Amém? Porque tem muitos casais aí que não têm filhos e querem ter filhos. Amém? Então a Bíblia diz, dentro da Bíblia Sagrada, o aborto é um pecado. Tá? É um pecado. Tá bom? É um pecado. Eu estava falando aqui sobre as leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou fere qualquer pessoa. E quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem ferindo um ao outro com pedra ou com punho, este não morrer, mas cair na cama. Se ele tornar a levantar e se andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absorvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e fará curar totalmente. Amém. Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com vara e morre debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e feriam uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será montado conforme o que lhe impuser ao marido da mulher e pagará diante do juiz. Mas se houver morte, então dará vida por vida. Isso aqui era o tempo de Moisés, tá? Eu estou lendo uma lei que era do tempo de Moisés, em Êxodo capítulo 21. Mas se houver morte, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé.
queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir os olhos do seu servo, o olho da sua serva, e danificar e deixar ir forro pelo seu olho, e se tirar dentro do seu servo, ou o dente da sua serva, e deixar ir forro pelo seu dente, e se algum boi escornar homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Né? Mas se o boi dantes era escornador, ou o seu dono foi conhecedor disso, não guardou matando o homem ou a mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe foi imposto. Que lhe tenha escornado um filho, que tenha escornado uma filha, conforme este estatuto lhe será feito. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata a seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará ao seu dono o dinheiro, restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo e o dinheiro dele se repartirá igualmente. Também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dante era escornador e seu dono não guardou, certamente pagará o boi por boi, porém o morto será seu. Amém? Então, Moisés foi adotado olha, veja como é a ironia do destino, né? Moisés nasceu ali naquele tempo, Moisés, o homem segundo o coração de Deus, o grande libertador dos hebreus. Ele nasceu num tempo onde as criancinhas das hebreias, masculino, estavam sendo aí privados da vida, não estavam sendo aí, enfim, não. O faraó tinha mandado. Então Moisés, ele nasceu nessa situação, tanto é que a sua mãe, porque o faraó mandou, ele era o rei, etc. E a sua mãe, ele com 6 meses já tinha desmamado, colocou num barquinho e ele foi lá pro rio. E lá chorando, a filha de faraó foi tomar banho, viu aquela criança, ele era lindo, chorando, pegou aquela criança, se compadeceu daquela criança, chamou a mãe da criança, deu um salário para a criança e disse que era para ela tomar conta da criança, e foi a própria filha de faraó que deu nome àquela criança, chamando de Moisés, porque das águas ela havia tirado ele. Então veja que a adoção começa onde? No Egito. Moisés foi o primeiro filho adotado de faraó, o grande. Veja a ironia, né? Ele estava matando, ele tinha um plano, ele deu uma ordem às parteiras. Ele pensava numa possível guerra, e ele via que as hebreias, os hebreus, os judeus estavam crescendo de uma tal forma que ele disse, meu Deus, alguém tem que parar aí essa produção, porque daqui a um tempo eles vão crescer tanto que nós não estamos crescendo, nós estamos infrutíferos. Os egípcios eram estéreis. Os egípcios, a maioria deles eram estéreis. Eles não frutificavam, não. Eles só frutificavam quando Deus, algum profeta, algum homem de Deus orava e Deus perdoava o pecado deles. E aí Deus abençoava. Abraão foi um que orou pelo um egípcio, pelo um líder, um governador, um rei lá. Não tinha filho, nem ele, nem as mulheres. Abraão orou. E Deus abençoou, abriu a madre lá das mulheres, e elas frutificaram, e elas tiveram filhos. Amém? Então veja aí a ironia que Moisés foi. A adoção começa no Egito. Nós somos filhos adotados por Deus. A Bíblia diz que nós não somos, os evangélicos, eles são filhos por adoção. Eles não são filhos
Deus nos enxertou na árvore. Nós não somos filhos de genético de Deus, nós somos filhos adotados. Deus nos adotou como filhos. Amém? Com amor, com todo o mesmo amor que ele tem pelos judeus, pelos hebreus, ele sente por nós, pelo seu povo, os gentios que creem em Jesus. Deus ama demais. É o mesmo amor. O amor de Deus é muito grande. Cabe o mundo todo dentro do coração de Deus. Cabe o mundo todo. Cabe mesmo. Ele tem o amor de pai, de mãe. Então, doe. Amém? Doe. Eu penso daqui, eu não sei se Deus me der uma oportunidade, né? Daqui a um tempo, daqui a 10, 20 anos, adotar uma criança. Eu já oro até para Deus colocar essa criança, né? Eu ainda não tenho porque eu não tenho condições. Porque, como eu falei, ter uma criança é uma responsabilidade muito grande. Você tem que dar você tem que dividir a sua vida com aquela criança, né? É você que tem que fazer, você tem que... É a sua vida, é a metade da sua vida, não é verdade? E é uma responsabilidade muito grande. Então, se for da vontade de Deus, eu vou adotar uma criança, né? Que Deus, enfim. Mas ainda não chegou o tempo. Então, doe, entre na lista de adoção e você vai ser abençoada por Deus. Porque você não pecou, você não cometeu, você cometeu. E aí, você futuramente, com certeza ele vai receber uma educação, ele vai ser um doutor, ele vai ser uma pessoa do bem. Vai ser uma pessoa, porque vai ser posto dois caminhos para ele. O caminho da morte e o caminho da bênção. Ele vai escolher o caminho da bênção, o caminho da vida, com certeza. Com certeza. E aí ele vai lhe perdoar, com certeza ele vai lhe perdoar. Ele vai entender que você não teve condições de criar ele naquele tempo e que foi por motivos de dificuldade que você teve pensando nele, no bem-estar dele, né? Em si, porque ele ia passar fome com você, ia passar as necessidades com você, tendo uma família que está ali com mais condições, com boas condições financeiras, etc, etc, e que tem amor, que tem, enfim, muita coisa. Então por que não? Por que não doar? Amém? E Deus vai lhe abençoar poderosamente. Deus vai lhe abençoar poderosamente, do que você matar aquela criança, do que você tirar aquela criança. E se porventura você que cometeu algum aborto e hoje se arrepende, né? Deus lhe perdoa. Deus lhe perdoa. Deus perdoa esse pecado. Deus entende. Deus perdoa. Se nós nos arrependemos, nós mulheres, eu com 16 anos, 18 anos, eu engravidei o meu namorado ali, enfim, saímos juntos, passamos algumas noites, eu engravidei, mas aí eu abortei, hoje eu me arrependo. Deus lhe perdoa, minha irmã. Deus lhe perdoa, Deus nos perdoa. Amém. E bola pra frente. Hoje você não pode ter filho, porque um aborto ele gera muitas consequências dentro da gente. O aborto ele gera muito, o aborto ele torna até a pessoa estéril. Até a pessoa estéril, o aborto é uma doença, é uma maldição o aborto. Ele acaba com a fertilidade da mulher, etc. Porque é uma curetagem que faz, etc, etc, etc. Aí tem os policistas, enfim. Só Deus mesmo para ter misericórdia da gente. E Deus nos perdoa. Então, peça perdão de Deus. Deus perdoa. Amém. Lava com o sangue dele. E nos dá uma oportunidade. Agora, claro, a gente vai levar essa cruz pro resto da vida, assim, né? Enfim. Mas Deus perdoa. O importante é que Deus perdoa esse pecado muito grande. Amém. Deus nos perdoa, Deus nos purifica. Amém.